Agora no comercial. Boa tarde, meus amigos espectadores. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês novamente nessa tarde de sábado para juntos fazermos o nosso programa de hoje. Eu sou o William Ribeiro e aqui juntamente com a nossa amiga Aninha estaremos fazendo as nossas reflexões a respeito do nosso tema de hoje. Estamos juntos todos os sábados de 17 às 18 horas, direto dos estúdios Cinevídeo, Botafogo, Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela redebrasilespírita.com.br. Lembramos, meus amigos, da importância da participação de vocês, não é mesmo, Aninha? Muito essa importante. interação, ela ajuda, auxilia muito, né, nas nossas pautas. E vocês podem estar fazendo isso através do nosso e-mail, faleconosco@universocrístico.com. Pode ser feito também através do nosso WhatsApp, 21 Rio de Janeiro, 96632 8040. Ou também podem ser enviadas as perguntas, os comentários e as dúvidas para o portal da Rádio Brasil Espírita e também da Rede Brasil Espírita. É importante só não esquecer de colocar sempre um e-mail para que a gente possa entrar em contato, né, enviar a resposta, porque às vezes não dá tempo de responder aqui. Então é fundamental vocês colocarem um e-mail para a gente poder fazer contato depois. Sempre que o nosso tempo, né, conceber, a gente responde as perguntas aqui. Caso contrário, a gente responde por e-mail. Por isso, bem lembrado, é bom deixar esse endereço de contato. Na semana passada, juntamente com o nosso amigo Luiz Carlos, lembrando que hoje nós estamos fazendo o nosso último programa do ano. Vamos fazer um pequeno recesso, estaremos de volta em janeiro com um programa inédito, mas estaremos com a reprise de alguns programas, principalmente os que deram mais repercussão. Estaremos fazendo essa reprise até a nossa volta no próximo ano. Mas as perguntas, os comentários, dúvidas podem ser enviadas. Estaremos sempre atentos para poder responder. Na semana passada, nós falamos sobre o maior enigma, né? O homem e seu destino, o caminho secreto. Como encontrar esse caminho aí, essa introspecção, né? Esse conhecimento de nós mesmos, do nosso interior, para poder trilharmos da melhor maneira possível essa nossa jornada aqui na Terra. Lembramos que o nosso programa é um programa de gênero universalista, a gente está sempre aqui refletindo, falando a respeito de filosofia, ciência, religião e em especial da doutrina espírita. Abordamos muito o espiritismo, porque somos espíritos, não é mesmo? E nos aprofundarmos, aproximarmos dessas verdades, desta essência, facilita muito a nossa caminhada. Hoje, programa de hoje, vamos estar falando da iniciação à luz do dia, não é? Dor mestra infalível. Como é que se dá isso, né? Como é que se dá esse despertar espiritual, né? Como é que se inicia esse processo? Ou
como é que nos aproximamos, né, dessa essência, esse encontro conosco mesmo, dentro de uma verdade espiritual, porque é muito natural pautarmos a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos dentro dos anseios humanos de ser voltados muito para a matéria, não é mesmo, Aninha? E nesse tema de hoje a gente vai tentar aí abordar alguns pontos, refletir em cima de alguns ensinamentos dos nossos maiores para acharmos aí o melhor caminho. Seja bem-vinda, Aninha. Obrigada, William. Boa tarde para todos vocês. Quer dizer, como sempre, a gente está no caminho, né? Isso, é sempre procurando toda semana, aí, né? A gente percebe que está no caminho, a gente está em busca desse caminho para atingir o nosso objetivo maior, que foi exatamente para que nós fomos criados, né? Ramatiz diz isso, todos nós fomos criados para sermos anjos. Então, a gente precisa trilhar esse caminho cada vez com mais confiança, cada vez com mais segurança para poder alcançar esse objetivo. E sem a informação, sem o estudo, sem o autoconhecimento, o caminho às vezes se torna mais longo, né? A gente acaba pegando rotas que seriam desnecessárias. Por isso que é tão importante a gente dedicar alguns momentos da nossa vida a esse exercício do autoconhecimento e do conhecimento das verdades, né? E aí, assim, como a gente vem ao longo dos programas buscando informação nos grandes avatares, né? Então, assim, acho que é legal a gente hoje começar com uma informação que Buda trouxe pra gente. Que Buda passou todo aquele período se iluminando, né? Se desenvolvendo, momento crístico, né? Todo aquele momento. E quando chega no final dessa evolução, ele se permite observar como é que nós vivíamos. E aí ele estabelece para a gente, até para facilitar esse nosso entendimento, o que o budismo chama de as 4 verdades. E é interessante porque ele começa por aqui exatamente pelo ponto que mais nos maltrata, né? Que mais chama a nossa atenção, que é a primeira dessas 4 verdades, é o sofrimento. Porque é exatamente aquilo que nos tira muitas vezes da inércia. Porque muitas vezes a gente vai em busca de uma solução ou vai em busca de um socorro por conta do sofrimento, por conta da dor. Que ela acaba nos impulsionando. E aí então Buda explica pra gente o que é esse sofrimento. É tudo aquilo que nós criamos com base na nossa imaginação, com a nossa falsa ideia da realidade. São as frustrações que a gente cria, que a gente impõe à nossa vida quando a gente estabelece para a gente padrões que não são reais, quando a gente alimenta vontades que não nos são necessárias, quando a gente quer coisas que não nos pertencem ou que nós não precisamos dela nesse nosso momento evolutivo. E daí vem o sofrimento. A segunda verdade seria a identificação conhecer esse sofrimento, né? Entender por que eu preciso dele, para que ele me serve, o que eu faço com essa dor, já que ela existe. A terceira verdade é cessar essa dor. Né? O que cessa essa dor? E a resposta dele é muito simples. O que causa o sofrimento é o teu desejo. O que cessa a dor é você abandonar esse desejo. Apesar da resposta ser simples, mas é um processo muito... Olha quanto possibilidades de reflexões em cima disso tudo, né? Exatamente. A gente está falando aqui de 4 verdades, mas a gente está falando aqui de algumas encarnações para caminhar entre essas 4 verdades. E a última verdade é exatamente o caminho para cessar esse sofrimento. Então, a ideia de hoje é a gente discutir sobre isso, né? Entender qual é a importância da dor, porque ela é importante para a gente. Ela é um instrumento muito importante para esse momento que a gente função, vive. Né? Exatamente. E a partir do momento que a gente aceita, entende, a gente consegue caminhar com um pouco mais de leveza, tranquilidade, né? Mais de leveza, exatamente. Mais sutil, né? Dá um consolo maior para que a gente consiga trilhar esse nosso caminho, né? Então, assim, a sugestão vamos começar a entender o que é essa dor. Por que precisamos dela? Eu acho que aí, se a gente volta um pouco lá para as nossas bases do espiritismo, para o que o Kardec trouxe para a gente, ele deixa muito claro que hoje nós vivemos num mundo de provas e expiações.
Nós já sabemos que a gente vive num universo quântico. Então não tem como eu ser 100% feliz habitando um planeta de provas e expiações. Impossível. Não tem como, porque tudo que eu sinto e toda a minha ação, ela provoca uma reação que vai influenciar todos aqueles que convivem comigo. Então, se eu estou infeliz, você vai sentir a minha tristeza, você vai sentir a minha dor. Ao passo que eu consigo amenizar isso quando eu tenho momentos de felicidade, eu posso te influenciar positivamente para que a gente consiga trilhar esse caminho. Mas 100% de felicidade no mundo de provas e expiações é criar uma ilusão que vai te gerar uma frustração. Já dizia o poeta, né? É impossível ser feliz sozinho. Exatamente. E dentro desse nosso tema, né? Iniciação à luz do dia e a dor mestra infalível, ninguém melhor do que os ensinamentos do nosso Siddhartha Gautama, né? Para poder fundamentar isso, né? Contamos já a história aqui no nosso programa, já tivemos um programa inteiro, né? Dedicado falando a ele. de Buda, ou seja, teve toda uma vida ali pautado, né? E cercado de todos os aparatos da matéria, né? Nada lhe faltava, era blindado pelos pais, era um rei, tinha tudo à mãos, né? O que ele quisesse materialmente. E num determinado momento ele sentiu um vazio muito grande, aquilo não completava, existia algo a mais que ele precisava descobrir, né? Que ele precisava despertar, que é justamente essa iniciação, esse start espiritual, né? E depois desse momento Illuminati, ele consegue ver que temos muito mais e somos muito mais do que esse corpo físico, né? Precisamos deixar um rastro espiritual. Temos um comprometimento com a nossa existência, que não se limita, né, nesses momentos intercalados de reencarnação, né? Exatamente. E uma coisa que é muito importante, que ele demonstrou pra gente, o quanto a gente fala aqui desse movimento quântico, de quanto a dor de um afeta o outro, que apesar dele estar vivendo numa redoma e protegido, a dor do entorno provocou esse despertamento nele, né? Quando ele entra em contato, né, quando ele chega a ver a velhice, a doença, a morte, e isso provoca nele uma dor tão grande que ele vai em busca da solução, não só para ele, ele acaba se provocando no projeto, ele acaba provocando um pouco de dor para que ele consiga perceber que o que sofre é aquele corpo físico, que o que a gente tem de eterno, ele não precisa daquele sofrimento todo, não precisa que a gente aumente tanto a nossa carga como a gente costuma fazer com os nossos anseios, é onde ele entra com a explicação do desejo, que é esse desejo desenfreado que a gente tem hoje, que provoca cada vez mais dor e cada vez nos distancia mais desse nosso caminho iniciático. Que esse desejo, esse produto do ego, né, essa vontade de ter essa pré-determinação de conseguir o que desejamos, sabemos que estamos no mundo de provas e expiações, sabemos que estamos em determinadas situações que para alguém ganhar, alguém tem que perder. E quando não satisfeito esses nossos desejos, os desejos da matéria, as ilusões do mundo físico, quando eles não satisfeitos, porque a vida não está aqui para poder atender aos nossos desejos, vem a angústia, vem a tristeza, vem os desencontros, consequentemente, os sofrimentos. Não é isso? Você potencializa isso, aí você se transforma isso numa doença física, do corpo físico, né? Você cria desarmonia dentro de casa, isso vai ganhando uma proporção muito maior. E aí você acaba se sentindo injustiçado porque eu não merecia passar por isso. Coloca-se numa posição de vítima, sendo o causador de tudo aquilo. E aí a gente esquece que isso também já nos foi ensinado pelos nossos maiores, que estamos todos sujeitos à lei de causa e efeito. Eu não colho nada que eu não tenha plantado. Não existe injustiça.
né? Se a gente tem a certeza de que Deus é a causa primeira, não existe justiça. Então, se eu convivo num momento turbulento, se eu convivo num momento de miséria, de dor, de mentira e de intriga, eu semeei isso em algum lugar. Está plantando, está colhendo o que plantou. Em algum momento eu plantei isso. Eu posso até não me lembrar agora, mas eu tenho a certeza que eu plantei. E se eu tenho a certeza que eu plantei e eu sou responsável por essa colheita, então eu vou fazer a colheita da melhor maneira possível, para que eu consiga dirimir esses danos. E aí sim eu posso, numa próxima semeadura, usar sementes melhores. Esse é o objetivo, esse é o caminho que a gente tem que percorrer. Né? O objetivo é esse, é de você ir analisando e se identificando, reconhecendo a sua participação, porque somos coautores, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade. E aí sim, com base em toda essa informação, faço a pesquisa, analiso, aí eu tenho condições de escolher melhor semente para a próxima plantação. E é justamente esse ensinamento, né? Essas 4 âncoras, esses 4 pontos, 4 fundamentos que se conhecemos e se voltarmos a atenção para esses pontos, com certeza iremos conseguir melhorar alguma situação, sim, alguma coisa na nossa vivência. E sabemos que é uma progressão, né? Sabemos por que sofremos, o porquê desse meu sofrimento. Já falamos aqui várias vezes, né? Eu só vou ficar aborrecido, eu só vou ficar trazer esse sentimento para dentro quando me chega alguma coisa que é do meu desejo. Se eu trabalho a fonte, se eu mudo o cenário, não é? Se eu posso transformar esse desejo ou eliminar esse desejo, que é um desejo da matéria, que sabemos que é transitório, é passageiro. Na verdade, acho que não chega, o termo para a gente no caminhar não seria nem eliminar, mas se distanciar dele. Sobrepor, né? Vamos trocar, modificar por um sentimento mais altruísta. Mais ligado ao que é eterno, né? Isso, começar a mudar o cenário, mudar o foco, mudar o conceito. Ou seja, deixar de ser imediatista, né? Eu não preciso ganhar agora. Eu posso abrir mão de um ganho nesse momento, valorizando um ganho eterno, né? Um ganho espiritual que não passa, que não é efêmero, né? Que vai ter sustentabilidade. Então, o sofrimento nós causamos, nós trazemos. E a gente tem definições de vários. Leon Denis nos afirma que o sofrimento, nos elucida que o sofrimento, eles são inerentes à imperfeição, né, do espírito. Ou seja, quanto mais voltados aos anseios da matéria, quanto mais ligado a essa parte rasteira, mais dor, mais sofrimento, porque, consequentemente, mais incompreensão de quem somos, de onde viemos, do que estamos fazendo aqui, quais os nossos propósitos, né, os objetivos, o porquê que estamos aqui. Exatamente. A gente se distancia, né, da nossa essência, a gente realmente se distancia da essência. A gente já falou isso aqui em alguns programas atrás, a questão da mente instintiva, o trabalho todo que a gente teve de evolução usando o intelecto para alcançar a mente espiritual. Então, assim, quanto mais a gente responde imediatamente aos anseios da mente instintiva, maior é a nossa frustração, consequentemente, maior é a nossa dor. Então é importante que agora, nesse momento, a gente já comece a trabalhar usando todas as ferramentas que a gente tem. E Buda já nos ensina isso, né, Aninha? Falando para discernirmos bem o que é da matéria, o que é do espírito, os 5 sentidos. Mas chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com o segundo bloco. Saia daí.
Bom, meus amigos, voltamos aqui então para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Lembramos da importância da participação de vocês, e-mails com dúvidas, comentários ou mesmo algumas observações, sempre bem-vindas, integrarão a pauta do nosso programa e com certeza irá enriquecer muito. Podem ser feitas através do nosso e-mail, faleconosco@universocrisco.com, também através do nosso WhatsApp, que eu não vou encontrar agora, porque 219-632-8040, ou também essas perguntas podem ser deixadas no portal, no mural da rádio ou da Rede Brasil Espírita .com.br. Nosso tema de hoje, iniciação à luz do dia. Estamos falando aí desse processo, né, desse despertar espiritual, ou o descobrimento, ou o alerta, né, ou o acordar no momento para essa parte espiritual. E complementando o tema de hoje, a dor mestra infalível. Nós sabemos que existe leis universais, uma dessas leis é a lei da evolução, ou seja, vamos ser literalmente empurrados, né? Exatamente. Há uma lei da evolução que todos nós estamos sujeitos a ela e vamos ter que seguir, ou na dor, né? Ou no amor. Existem aí dois caminhos. Quando escolhemos pela dor, sabemos que os sofrimentos se fazem presentes a todo instante. A inquietação, né, ela é presente, vive ao nosso lado. E não adianta, como falamos nos bastidores, terceirizar, deixar na mão de terceiros essa nossa harmonia, essa nossa paz interior. Como dissemos, não vale só ir à igreja receber a hóstia no domingo, não vale ir ao centro tomar um passe, beber uma água fluidificada, né? Fazer uma oração no final do dia. Precisamos muito mais do que isso. Nós somos e podemos muito mais do que isso. Cada um de nós temos essa essência dentro de nós. Despertar, colocar em prática, depende de nós. Não depende do externo, né? Não depende da situação econômica do país, não depende das dificuldades políticas, não depende de nada externo. Somente encontrarmos esse nosso eu interior. Todos os sábios, todos os nossos guias, mentores espirituais, os avatares, os mensageiros do nosso Criador, todos eles nos passam, nos ensinam esse caminho. Conheça-te a ti mesmo, encontre a verdade, ela vai libertar dessa dor, desse sofrimento, dessa angústia. Não precisamos insistir tanto nisso, né? Eu acho que já chegou um momento, chegou uma hora, como Ramatiz diz, já estamos na encruzilhada. Acenderam-se as luzes, é preciso fazer as escolhas. Qual o caminho a seguir? Né? Dor ou amor? Dor ou amor? A escolha é nossa e, consequentemente, vamos sempre colher o que plantamos. Não é isso, Aline? Exatamente. Você estava falando das leis e veio exatamente essa frase. As leis, elas existem e são aplicadas para todo mundo, mesmo para quem não acredita nelas. Não adianta você dizer que isso não vai acontecer comigo, porque vai acontecer. Então, não tem, assim, vale para todo mundo, né? Vale para todo mundo, exatamente. E aí, essa opção, é você escolher de que maneira você quer conduzir essa sua vida. E aí você falou de Ramatiz, tem uma frase de Ramatiz onde ele fala exatamente isso. Que por que a gente precisa da dor? Né? Porque nós sofremos os efeitos do mundo onde a gente habita. Se a gente habita um mundo de provas e expiações, esse é um mecanismo de evolução. E ele compara com o esmeril que é usado para lapidar um diamante bruto. Mas ele também dá uma outra opção. Nos mundos mais evoluídos, onde a presença da dor e do sofrimento não é
predominante, a evolução se dá através da utilização da camurça suave, como ele chama, do amor, que é o trabalho em benefício do outro. Então é isso que você acabou de dizer. Quando a gente se dá a oportunidade de desviar a nossa atenção, de tirar a atenção do nosso umbigo, das nossas necessidades, dos nossos sofrimentos, das nossas querências, e você olha para o outro, você está, mesmo que sem perceber, evoluindo através do que você tem de melhor. Porque quando você se permite ir ao auxílio de alguém, você percebe automaticamente que a sua dor não é a maior de todas, que não é só você que sofre, que não é só você que se frustra. Existem também outras pessoas, às vezes do teu lado, que passam por dificuldades enormes, mas encontram forças para estender a mão para um vizinho, para te sorrir de volta. Então é isso que Ramatiz fala. Essa é a camurça suave do amor. Quando você usa o seu melhor em benefício de outro e não em benefício próprio. Porque normalmente quando a gente quer alguma coisa só pra gente, a gente quer de fora. A gente quer buscar isso lá fora. A gente quer uma roupa melhor, a gente quer um emprego melhor, quer um outro diploma, quer, e sempre de fora. Mas aí não para no trajeto para perguntar: por que eu quero isso? O que é que eu vou fazer com mais esse diploma? Que benefícios eu vou trazer para a comunidade onde eu vivo esse diploma? Porque isso pode acontecer. Eu posso ir em busca de uma graduação, de uma formação, mas para beneficiar o meu entorno, beneficiar as pessoas, a comunidade onde eu vivo. E não ficar sentada com mais um diploma e esperar que um político, que não sabe nem que eu existo, resolva esse problema. Então é isso que trata esse caminho, é essa iniciação. Ela não necessariamente tem que ser religiosa. Ninguém está falando disso aqui. A gente está falando da iniciação de se reconhecer como um ser imortal. E o que eu posso fazer para melhorar esse meu universo, que vai refletir na minha essência ao longo da minha existência. É disso que a gente está falando. E a gente não faz isso. A gente não faz isso. Muito disperso, né, diante dessa situação. Quando a gente para pensar o que você quer ser daqui a 10 anos, as pessoas a gente faz uma lista enorme, onde eu quero estar, os lugares que eu quero visitar. Mas enquanto ser humano, enquanto essência divina, moral, né? Como é que você quer estar daqui a 5 anos? Então não adianta a gente querer dizer que eu quero melhorar, mas o que é que você quer melhorar? Que parte sua você quer melhorar? A parte material ou a parte essencial? Essa é a divisão que Buda nos incentiva a descobrir. Esse desejo que você tem é um desejo da matéria ou é um desejo do espírito? Estamos para quê, né? Exatamente. E aí, assim, tem uma pergunta que eu achei bastante interessante, que está no Livro dos Espíritos, né? Que, assim, que foi escrito em 1800 e pouco, 50. Né? Mas tem tudo a ver com o momento que a gente vive hoje. Eu vou colocar os óculos porque eu preciso ler. A civilização criando novas necessidades não é a fonte de novas aflições? E aí a espiritualidade responde: os males deste mundo estão em razão das necessidades fictícias que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar seus desejos e vê sem inveja o que está acima de si, poupa-se muitas decepções. Então, quando a gente fala que nós criamos os nossos obstáculos, as nossas dificuldades, é disso que a gente está falando. Cada vez mais a gente cria necessidades. Para quê? E para satisfazer o ego, na maioria das vezes. Exatamente. Para satisfazer um desejo passageiro. E por que a gente não começa, então, a criar necessidades de se desenvolver moralmente? Por que a gente não começa a criar necessidades de trabalhar em benefício da minha rua? Não estou falando nem de salvar o mundo. Mas vamos mudar, vamos trabalhar em benefício da rua em que eu moro. O que tem de errado acontecendo na rua que eu moro? Tem muito buraco, tem poça d'água, tem esgoto entupido. Por que a gente não se organiza e tenta trabalhar? Ah, mas eu limpo a minha porta. Você limpa a sua porta, você dá 3 passos para o lado, você está pisando numa calçada suja.
Então, é essa visão de todo que falta um pouco. Saindo eu, né? E pro todo, né? Vamos usar os nossos conhecimentos. Aí pega aquele diploma, aquela formação que você fez em jardinagem, porque na época estava na moda ter uma horta orgânica, e vai plantar uma horta na rua para beneficiar todo mundo. É isso que falta para a gente, esse despertamento do coletivo. E essa essência, ela é pouco acessada, né? Muito pouquíssima. Hoje falávamos que, sei lá, 2, 3% da humanidade está voltado para a essência, de fato. Muitos ainda utilizando uma máscara, ainda um pouco... Platão nos alertava que os inteligentes, eles aprendem com o sofrimento alheio, o sofrimento dos outros. Na verdade, os inteligentes, eles aprendem com o sofrimento, ou seja, passei por uma determinada situação, sofri, aprendi com aquela situação e não vou sofrer mais, vou continuar. Não desta maneira. Exatamente, sofri, teve as adversidades, as situações ruins, mas aprendi. Mas ele diz que os sábios, eles aprendem com a dor dos outros. Não precisa passar por aquilo. Não precisa passar por aquilo. Né? O que vemos ao nosso lado, ao nosso entorno, o retorno que estamos presenciando no dia a dia, em grandes situações, na maioria das vezes, poxa, não dá para aprender? Por que temos que ir lá constatar, cair no buraco também, passar por aquelas mesmas dificuldades, passar por aquelas situações adversas, ruins? Eu acho que isso falta essa sensação do coletivo, né? Do grupo, de que eu posso, exatamente isso, eu posso olhar para o outro sem julgar, sem condenar, entender por que ele precisou experienciar daquela maneira, e aí sim você aprende com a situação toda. Porque hoje a gente olha o outro para julgar, para apontar o que ele fez de errado. Ah, mas ele se deu mal porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, sem parar para pensar o que se passava no coração e na mente dele que o conduziu daquela maneira, porque é aí que está a resposta. Quando você se coloca no lugar do outro, o que eu faria se eu estivesse passando por essa situação? Esse é um exercício que isso te evita o sofrimento. Quando você se coloca naquela situação, se eu me comportaria da mesma maneira, eu iria colher os mesmos frutos. Então, por que não trabalhar essa minha necessidade sem precisar passar por aquilo? São temas que a gente... São situações que a gente está sempre falando, né, no programa, que são os ensinamentos dos nossos maiores, né? Jesus, quando aqui esteve, os 2 mandamentos que ficaram, né, até hoje no coração e mente de todos, porém distante da prática, é justamente isso: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Dá a ele o direito de fazer, de ser, né? Ele tem um momento dele. Ele precisa daquilo naquele momento, por mais que eu não concorde com aquilo. Porque no momento que eu estou julgando, no momento que eu estou condenando, eu estou emanando energias, dificultando a situação dele e, consequentemente, complicando a de todos. É isso que eu vou falar. A gente não pode esquecer que tudo que a gente emana para o outro volta para a gente. Exatamente. Então, cada vez que você ofende, cada vez que você acusa, cada vez que você condena, você está criando um halo na tua direção. E aí volta naquele ponto, como é que eu vou ser 100% feliz num ambiente hostil, num ambiente de censura, de ódio, de reprovação? E não podemos esquecer que também ele é filho de Deus também. Todos são filhos de Deus, amados por eles na mesma proporção. Ele não ama mais o bonitinho do olho azul do que Todos são filhos, o amor é incondicional, independe do que está no externo. Reconhece cada momento de cada um, né? E quando julgamos, quando condenamos, estamos julgando, condenando um filho de Deus, indo contra os princípios do nosso maior. Quando achamos, é muito comum isso, quando a gente vê essas adversidades acontecendo, principalmente nosso país hoje passa por essa transição toda politicamente, se há algo de errado, Deus então, né?
Se ele é causa primeira... É seletivo. Exatamente, né? Se a situação, se ele é causa primeira, é porque existe uma necessidade. Nós, como população, não merecemos político melhor do que esses. Né? Nós somos o todo. Nós fazemos parte. Senão, não estaria aqui. Exatamente. Senão, tinham nascido né, num país mais... com outros conceitos. E uma coisa que é importante é que às vezes a gente a gente tem essa sensação de inveja, né? Porque, como você falou agora de um país desenvolvido, mas em determinado país isso funciona, a saúde funciona. Por que funciona? Você já parou para pensar por que funciona? Já parou para analisar quanto tempo aquela população levou em desenvolvimento para atingir o ponto que eles estão hoje, né? Quanto eles se evoluíram para chegar no ponto que estão. Porque não adianta a gente querer... Se não é merecedor. O que a gente tem de positivo é mérito nosso. Não foi dado de utilidade. Só conseguimos isso. Não conseguimos mais nada além disso. Então, não temos que ficar. Se eu tenho comportamento terceiro. Até porque se eu me mudar para um país de primeiro mundo, exatamente, eu vou me comportar mal até que eu olhe para dentro de mim, identifique esses pontos que estão fora do rumo e comece a me comportar como um habitante de país de primeiro mundo. E aí eu pergunto, por que nós não podemos fazer isso aqui agora? Se a gente sabe o que é bom, se a gente sabe o que funciona, por que a gente não faz? E a mudança tem que ser em nós. Exatamente. Né? Ou seja, nos prepararmos para não sermos merecedores de toda essa situação. Não temos que externar isso. Eu me lembro... A culpa é minha. Se está precário, ou Deus é injusto, que a gente sabe que não é, ou eu sou merecedor. Ou eu não estou fazendo a minha parte. Eu sou merecedor. Então eu mereço. E o triste disso tudo é que a gente vê pessoas próximas até trazendo para dentro sentimentos ruins, amargos, tristes com essa situação. E eles passam a encarnação toda, manhã, tarde e noite, e não sei nem como definir, mas eles passam encharcados com essa coisa ruim. Não conseguem ver, falar, ouvir, sentir coisas diferentes. E esses sentimentos, né, que estão contrariando essa situação toda, contrariando a eles, está no coração e na mente, que o que eles estão conseguindo emanar é só isso, cego para qualquer outra situação. Retroalimentador, né? Isso. Exatamente isso, retroalimentador. E pairando esses pensamentos aí como forma pensamentos, né? Bom, eu acho que chegamos no finalzinho? Não, né? Mas... Já tem um minuto, a gente ainda tem bônus de um minuto. Acho que a coisa... Então, é justamente isso. São momentos que a gente precisa refletir. Precisamos parar, analisar. Eu vivo para a matéria, eu vivo para o espírito. O que Buda diz, né? Tudo que é inerente aos 5 sentidos são do corpo humano. É físico, né? É efêmero, é passageiro, é transitório. Na maioria das vezes, ilusão. Mentiroso, né? Ou seja, aquela verdade que acreditamos, ela está maquiada. A gente não pode esquecer que sim, precisamos de tudo isso, precisamos alimentar as necessidades do nosso corpo. Isso é fato, a gente precisa disso para ficar vivo. Agora, o que a gente sempre repete aqui aqui eu estou dando ênfase. Uma coisa é você viver no equilíbrio, respeitando as tuas necessidades básicas. Outra coisa é você ser governado por essas necessidades. Esse é o ponto de equilíbrio. É esse equilíbrio que a gente precisa buscar. O corpo está vivendo em função do espírito ou o espírito está vivendo em função do corpo? Exatamente. É preciso esse discernimento, né? Chegamos aqui ao final. Agora terminou. Do nosso programa de hoje. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para o terceiro e último bloco do nosso programa. Não saia daí.
Bom, meus amigos, voltamos aqui para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje, que também é o último programa do ano. Lembro que vocês podem deixar perguntas, dúvidas, comentários no mural no portal da rádio e da Rede Brasil Espírita. Também podem enviar e-mails, fale conosco, @universocrítico.com, ou também através do nosso WhatsApp. Vai estar passando aqui na sua tela, pode anotar com calma. Hoje o nosso tema é Iniciação à Luz do Dia, a dor mestra infalível, que é essa lei da evolução, essa lei maior, lei universal que todos estamos sujeitos, que é justamente para nos beneficiar, né? É o amor do nosso Criador emanando, né? De tempos em todos os tempos, né? Em nossos corações. E precisamos estar atentos para nos aproximarmos dessas verdades divinas. Não é mesmo, Nina? Quando saímos do caminho ou quando nos distanciamos dessa só um minutinho aqui porque acabou aqui. Quando nos distanciamos dessa essência, que acaba ficando sem atenção quando nos distanciamos dessa essência, dessa luz que emana, né, do nosso Criador, as dificuldades elas se apresentam. E como estamos num mundo de provas e expiações, num momento crítico, que é o momento de transição, ou seja, é um momento onde não dá mais para ficar em cima do muro. É um momento de escolhas. Ou você é ou não é. Ou seja, é momento de fazer essa escolha, né? De saber, discernir, definir para onde vai, o que vai fazer, quais as atitudes, as ações. E é justamente isso que Buda, Siddhartha Gautama, nos ensina. Ele, vários outros, Jesus, o Espírito da Verdade, da codificação de Allan Kardec, Krishna, com seus ensinamentos, né? Temos vários filósofos que nos passaram mensagens elucidantes. Precisamos estar atentos para isso. E uma delas, Buda nos ensina um caminho aí, né? Essa verdade aí, o caminho para poder parar, amenizar, né? Essa dor, esse sofrimento. Não é isso? Quando a gente começou falando, né, das 4 verdades, a última era exatamente... Bom, meus amigos, tivemos um pequeno problema técnico. Essa época também, Natal, muita correria. Sem som. Isso, cidade do Rio de Janeiro com muita chuva. Né? Acho que o Brasil todo está assim, né? Mas que bom, né? Que bom que veio essa chuva. Precisava também dar uma refrescada. 40, 50 graus aqui no verão é meio complicado. Voltamos lá, estávamos falando que os nossos maiores nos... não sabemos exatamente o ponto que paramos. Mas eu acho que é importante a gente até repetir que os nossos maiores, eles sempre nos elucidam que quando o espírito ele chega na sua... descobre a plenitude da sensação, né, de evolução, ele se aproxima dessa essência que é espiritual, consequentemente, naturalmente, esse medo, essa angústia, essa tristeza de perder, né, a parte matéria, ele vai se distanciando. Isso. Ele não vai tendo mais essa aflição. Porque, na verdade, como falamos inicialmente, a aflição, o desejo para satisfazer o nosso ego, a nossa vontade, é que nos deixa desenfreado, né? Eu quero, eu tenho, eu preciso, sempre eu, aquela coisa de ter, né? Sempre o ter. Ser, como falamos, dificilmente voltamos a nossa atenção. E aí, quando sabemos que estamos em provas e expiação, estamos no mundo onde estamos para fazer provas, né? Estamos em teste, estamos aqui para resgatar os nossos débitos, estamos para lapidar a alma, aprender a amar. Então a vida está preparada para todo momento,
nos colocar frente a essas provas, né? E se tivermos voltados para esses anseios de querer ganhar dentro da matéria, consequentemente vamos sofrer. Vamos sofrer, vamos perder a oportunidade do ensinamento, né? Que eu falei isso aqui, mas eu não sei se foi lá, então eu vou repetir. Isso. Eu acho que é importante nesse momento que a gente está acessando tanta informação, porque é isso que a gente faz aqui, né? A gente está acessando informação, está se permitindo receber tanta informação. É muito importante a gente começar a se observar. Como eu reajo a determinados momentos, né? Se a gente já sabe que a gente chega aqui com toda a informação, todas as ferramentas que a gente necessita para cumprir o nosso planejamento encarnatório, porque a gente vem com isso tudo pronto, isso é fato. A gente vem com isso tudo pronto. A gente é que às vezes dificulta e não consegue acessar essa informação. Mas aí o convite é começar a se observar. Porque você vai perceber que em determinados momentos nós também temos esse momento de iluminação. Nós conseguimos, no meio dessa balbúrdia, dessa confusão, desse sofrimento e dessa angústia toda, termos esse momento de iluminação. Muitas vezes eles são provocados pelas grandes tragédias. A gente recebe um incentivo, né? A gente precisa ainda dessas grandes tragédias para nos despertarmos e para nos permitirmos seguir a nossa essência. Porque muitas das vezes a gente se recusa a seguir a nossa essência para não fugir do padrão. E não percebe que o padrão está equivocado. E nesse momento em que tem uma grande tragédia, que é preciso se movimentar na solidariedade, aí sim a gente deixa a nossa essência nos guiar. Dá uma sacudida, né? Então, observa isso. Observa como é que você se sentiu, que benefícios trouxe isso física e emocionalmente para você quando você respondeu à tua essência. E torna isso um hábito. Vai aumentando a repetição desse sentimento e desse gesto. Até que vai chegar um momento que aquilo que era tão importante perde o brilho. Você sequer lembra que aquilo existia. Desaparece, né? A coisa vai se definhando. Não é um passe de mágica. É quando você muda o teu foco. É disso que a gente está falando, né? Muda a vibração, né? Exatamente. Então se permita observar isso e se reconheça nesse momento iluminado, né? Que a gente tem, mesmo vivendo no momento que a gente vive, no país que a gente vive, que é o que a gente precisa. Sem a ilusão de que eu ia ser mais feliz morando, não ia. Não ia ser mais feliz do que é, porque lá você ia criar outras expectativas, ia criar outras frustrações para você mesmo. Ia estar onde tudo tem uma razão de ser, tudo tem um porquê, nada está solto. Como falamos, existem leis, e essas leis todos estamos sujeitos a elas. Exatamente. Né? Causa e efeito é divina, é precisa, não tem erro. Estamos aonde precisamos, temos o que merecemos. Cabe a nós utilizarmos e passarmos por esse momento da melhor maneira possível, dando o nosso máximo espiritual. É para isso que estamos. Sim. Porque quando negligenciamos, quando esquecemos esse nosso propósito divino, espiritual, vamos voltar lá para trás, final da fila, passar de novo, continuarmos, né, repetindo aquelas provas até aprendermos a lição. Exatamente. Né? E nosso tempo acabou. Mas, pois é, eu estou meio perdido, acabou mesmo o nosso tempo, aqueles 7 minutinhos, a gente ainda temos mais 10 minutos, isso... 10 segundos. Eu sei. Bom, meus amigos, infelizmente terminamos o nosso programa de hoje com uma pequena falha técnica, mas também, né? Mas eu acho que assim, a mensagem foi passada, né? Agora é preciso que cada um também faça o seu esforço de entendimento, interiorize a informação, porque assim, a nossa função aqui é exatamente essa, é despertar o interesse de vocês em analisar determinado assunto. É um convite, né? É um convite, porque assim, nós temos o benefício de buscar essa informação para discutir aqui com vocês, mas é importante que vocês também façam essa busca, porque a gente já falou aqui, não tem como terceirizar. Esse desenvolvimento, ele não vem de dentro para fora. Está dentro de cada um de nós, né? E como estamos mês de dezembro, segundo os nossos maiores, é um mês onde as pessoas estão mais voltadas para a fraternidade. Pensam
umas mais, pensam mais uma nas outras, né? Agora, é preciso muito cuidado, tem um alerta também, que é um momento onde esse sentimento também ele aparece distorcido, ou seja, o interesse material, né? Vamos visitar a mamãe, o papai, o vovô, porque a geladeira está cheia de cerveja e a churrasqueira está armada, ou vamos mesmo sentimentalmente, né? Estamos levando um presente ou uma lembrancinha com um sentimento de fato de amor, ou é porque, né, um sentimento mais nobre, ou é um hábito, né? Ou é porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Então é preciso estar atento. Nós temos aí a oportunidade para analisarmos, né? Como falamos, conheça-te a ti mesmo, analise esses seus sentimentos, o que está te levando, o que está te impulsionando, e não perca tempo, mas, né? Assim, me permita, analise esse sentimento, mas não se julgue. Se permita analisar, identificar e aí buscar uma modificação, mas não se culpe também por isso. Duas situações, né? Não se culpe e não se acomode. E não se acomode, né? Exatamente. Não se acomode. Nós estamos aí no momento de transição e, como falamos, persistir na dor, no sofrimento, eu acho que é o momento já de sairmos disso aí. Como estamos falando de último programa, então fica aqui meu desejo para que todos nós, em 2017, estejamos mais atentos à nossa essência, mais atentos ao nosso caminhar, e com olhos mais voltados para o nosso objetivo final, que é sermos felizes. Estamos aqui com um propósito espiritual, precisamos deixar esse rastro espiritual. Chegamos então ao final do nosso programa de hoje, queremos desejar a todos um Feliz Natal, muita luz, paz, um próspero 2017, que Jesus esteja sempre no nosso coração, mais ainda fortalecido nesse momento, mas que ele não saia, que deixemos aí ou nos encontremos ele, essa luz divina em nossos corações durante todos os dias do ano. Lembramos que voltaremos em janeiro, esse é o último programa do ano, estaremos reprisando outros programas. Nossos programas estão disponíveis no nosso site universocrístico.com. Não deixe de nos visitar. Fiquem em paz. Nos encontramos ao vivo no dia 21 de janeiro. No dia 21 estaremos de volta. Muita paz, muita luz. Que Deus nos ilumine sempre. Até lá.